Graça e paz, glória a Deus, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos nessa manhã, que a presença do Senhor invada o seu coração, que a graça e a abundância dele esteja presente na tua casa, na tua vida, na tua família, glória a Deus, glória a Deus. Estou muito feliz de estar mais uma manhã aqui na presença do Senhor, juntamente com você. Deus te abençoe, Deus guarde a tua vida, Deus guarde a tua casa, a tua família. Sexta-feira, estamos encerrando a primeira semana do nosso devocional Plenitude. Nós estamos vivendo algo especial de Deus para a nossa vida. E nessa semana nós estamos falando sobre plenitude no corpo. E nós vamos fechar o tema dessa semana hoje com algo especial que o Senhor colocou no nosso coração. Então vai chegando aí, aproveita para compartilhar para o maior número de pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Eu creio que Deus tem um tempo de plenitude de vida, de algo abundante para eu viver e para você viver, para nós vivermos em Deus. Então, vai chegando aí, aproveita, vai compartilhando essa live. Você que está indo para o trabalho, você que está aí preparando o seu café da manhã, muito bom dia, muito bom dia. Celebre em Deus a oportunidade de estar viva nessa manhã, vivo, para viver aquilo que o Senhor separou. Que a boa mão do Senhor esteja sobre você. Que o guarda de Israel te acompanhe, te livre e te guarde de todo mal. Que você possa ser guardado na entrada e na saída. Que você possa ser livre de toda arma forjada contra o seu inimigo, do seu inimigo contra a sua vida. Toda arma preparada contra você não prospere. Toda língua que se levantar contra você em juízo, você a condene, porque essa é a herança dos filhos de Deus. Então, vai chegando, sejam todos muito bem-vindos. Deus te abençoe, Deus te acompanhe. Você que está aí no carro, Deus te acompanhe aí no seu volante. Você aí que é Uber, taxista, você que está aí no seu lugar de trabalho, de repente já trabalhando, está ouvindo a gente também. Deus abençoe, que você possa sentir daí o toque do Espírito Santo nessa manhã. Que você possa sentir a presença do Espírito Santo na tua vida. Que a boa mão de Deus, a graça e o favor te livre nessa sexta-feira. Quantos males acontecem em sextas-feiras? Quantas pessoas sofrem acidentes, mas que a mão do Senhor esteja te livrando, te guardando, que você não veja o mal chegar até você, que o mal não consiga te alcançar, que você veja sempre a bondade e o favor de Deus sobre a tua vida. Muito bom dia, um ótimo dia e um excelente dia para você. Eu creio que o que Deus fará conosco nessa manhã é algo especial para a glória e louvor do seu nome. Nós iniciamos na segunda-feira um tema, plenitude no corpo físico. Nós estamos nesse devocional no mês de junho da plenitude. E nós falamos durante essa semana sobre várias áreas da nossa vida onde nós desejamos ter a plenitude em Deus. E você que está nos acompanhando aí, deve ter visto, acompanhado também, né? Você viu que nós estávamos iniciando esse devocional e Deus falou conosco em várias áreas da nossa vida. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos fechar aqui com chave de ouro, porque nessa semana nós falamos sobre plenitude no corpo físico, né? E nós começamos na segunda-feira falando sobre saúde física, depois falamos sobre diagnósticos específicos e Deus nos deu uma palavra, falamos sobre saúde física, oração por cura em hábitos saudáveis. No dia 2 nós falamos sobre energia e disposição, curas específicas, depois falamos sobre libertação de vícios
E hoje vamos falar sobre santidade no corpo, uma consagração no nosso corpo por inteiro, para nós vivermos essa plenitude no corpo de saúde e de vitalidade. E eu creio que aquilo que Deus vai falar conosco vai ser algo especial para a nossa manhã. E nessa manhã o nosso texto base está em 1 Coríntios. 1 Coríntios. E você vai abrindo aí a sua Bíblia. Se você não puder abrir a sua Bíblia, aproveita para abrir bem o seu coração. 1 Coríntios 6, capítulo 9. 1 Coríntios 6, capítulo 19. Desculpa, gente. Ainda estou acordando. E a palavra de Deus nos diz assim: ou não sabeis vós que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O nosso corpo é um templo. E é um templo de quê? É um templo do Espírito Santo. É um templo do Espírito do Deus vivo, que habita em nós. E ele é proveniente do próprio Deus. O Espírito Santo, ele habita em nós e é proveniente do próprio Deus. Olha que coisa linda você saber que você é templo do Espírito, que você é morada permanente do Senhor. Uma morada que precisa ser cuidada, purificada e santificada. E eu quero trazer para nós nessa manhã aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, uma restauração por inteiro. Deus vai nos levar a viver uma plenitude em todas as áreas da nossa vida. E nessa semana nós encerramos falando sobre a plenitude na nossa saúde. E eu creio que o Senhor está nos convidando a um mergulho profundo e necessário. E hoje nós vamos falar sobre a santidade no corpo, porque a santificação faz com que a gente possa viver essa plenitude. Nós falamos sobre vários temas nessa semana, sobre nosso corpo. E aí, então, nesse último dia a gente finaliza, porque quando a gente vive em santidade, consagrando o nosso corpo como templo do Espírito Santo, nós vamos atrair, nós vamos alcançar essa vida plena no nosso corpo físico, na nossa saúde. Esse é um convite do céu para você se lembrar de que você carrega algo santo dentro de você. O seu corpo não é um terreno neutro. Nós precisamos entender, não há terrenos neutros, não há lugares neutros. Ou eles são habitados por Deus, ou eles são habitados por espíritos imundos. Existe o princípio da física que dois corpos não habitam o mesmo lugar no espaço. Assim também é um princípio espiritual. Se você quer viver uma vida plena, com saúde, com santidade, com saúde você precisa santificar o seu corpo. E hoje é um convite do céu para você se lembrar que você carrega algo santo dentro de si. O seu corpo não é um terreno neutro, nem palco para o mundo. Ele é um santuário, um altar, uma morada. E aí você sabe que à medida que Deus vai falando com você, você vai comentando aí, né? Deixando aí nos comentários, coloca aí, eu sou uma morada. Eu sou um altar, o meu coração é um altar. Nós vivemos numa geração que banalizou o corpo. Nós vemos que o mundo ensina que o corpo acaba sendo um produto, uma vitrine, mas o Espírito Santo grita dentro de nós nessa manhã. Esse corpo me pertence e eu habito dentro de você. Você é um lugar onde o Espírito Santo quer habitar em plenitude. Ele não quer só o coração. Muitas pessoas justificam, né, fazer o que querem com seus corpos porque elas dizem assim: Deus só quer o coração. Não, Deus não quer só o coração, não. Ele te quer por inteiro. Ele quer você por completo, plenamente. Então busque em Deus essa consagração do seu corpo.
Como a gente leu, né, 1 Coríntios 1,19, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós? Isso não é uma metáfora, mulher. Isso é uma realidade, isso é literal. Você é um templo, um espaço sagrado. E isso muda tudo. Muda a forma como você cuida da sua saúde, muda a forma como você se veste, muda a forma daquilo que você consome, muda a forma como você se relaciona, muda como você vive até mesmo a sua sexualidade. Porque tudo que nós fazemos que atinge o nosso corpo precisa ser feito para a glória de Deus. E aí eu não estou falando de práticas de religiosidade. Eu estou falando de você ter uma conexão com Deus. E que quando o Espírito Santo de Deus tocar em você, no seu coração, você entender, não, isso não, eu não preciso mais praticar. Isso eu preciso abrir mão para que eu viva essa plenitude do Espírito Santo no meu corpo físico também. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele não está apenas falando de uma moralidade sexual, ele está falando de uma identidade espiritual. É algo muito mais profundo, porque nós fomos comprados por um bom preço. Então glorificai a Deus no vosso corpo. No versículo seguinte, né, no versículo 20, aqui no capítulo 6, o apóstolo Paulo vai escrever isso. Então você não é mais dona do seu corpo. Então já não é mais o meu corpo, minhas regras. Meu corpo é de Cristo e as regras são dele. E eu me submeto às regras dele. Você não mais domina o seu corpo, você foi comprada com o sangue de Cristo. E a partir desse momento ele passa a ser instrumento de glória. Tudo que diz respeito a nós vai ser usado por Deus para glorificar o nome dele. Assim como no templo antigo, não se entrava de qualquer jeito, não se tocava em qualquer coisa. Nós também precisamos recuperar o temor do que carregamos. Santidade no corpo é mais do que qualquer coisa sobre se guardar sexualmente, é uma postura interior. Para a gente entender isso como a gente vive no dia a dia, é uma postura interior que reflete em tudo. Você consagra seu corpo quando você escolhe dormir bem, quando você escolhe descansar. Às vezes a gente fica, Senhor, porque eu vivo tão cansado? Você não respeita os seus limites. E Deus está nos falando para você ter plenitude em todas as áreas da sua saúde física, respeite os seus limites. Quando Deus descansou no 7º dia, no sábado, não porque Deus ficou cansado. Deus não se cansa, Deus é um ser eterno. Ele descansou para nos mostrar que é necessário um tempo de contemplação. Deus não descansou no sentido de se cansar, ele realmente separou um dia para contemplar aquilo que ele havia construído. E muitas vezes a gente não para e quer ter saúde física, não dorme direito, não come direito, não nutre o corpo direito, não se hidrata. Você sabe, fazendo um gancho aqui na questão emocional, a falta de hidratação no corpo faz você ter sintomas até de ansiedade. Você começa a ter fog, né? Como é que fala esse brain fog? Como esqueci a palavra. Você tem uma certa, você fica com a mente anuviada, sabe? Você começa a ter sensações de calafrio, como se estiver saindo do seu corpo. Isso é falta de hidratação. Falta de respiração correta. A pessoa que vive ofegante porque não para respirar, uma respiração profunda, isso também dá uma sensação como se você estivesse num quadro de ansiedade. Então você precisa se alimentar. Alimente-se com equilíbrio, sem culpa nem compulsão. Vista-se com dignidade e honra, não como uma isca, não como um pedaço de carne a ser exposto, não como algo, como um produto a ser exposto. Você não é um produto, você é algo excelente, algo precioso, guardado, pertencente ao próprio Deus. Diz não a um toque fora do tempo ou fora da sua aliança. Se preserva. Recusa vender a sua imagem nas redes sociais por curtidas, porque às vezes nós vendemos a nossa imagem, né? Quando expomos a nossa imagem excessivamente e o preço da moeda de troca é o like, é o comentário, né? Então, quando você se expõe por carência, você cede à pressão de uma cultura sensualizada. Usa o seu corpo como uma muleta emocional.
faz desse prazer de se expor um ídolo. E Deus está falando conosco nessa manhã. Se você caiu nessa área, saiba que há graça e recomeço para você. Jesus restaurou aquela mulher adúltera com amor e com firmeza. Ele não a envergonhou, ele a levantou. Mas ele também disse: vai e não peques mais. Hoje o Espírito Santo quer te dar algo, ele quer te dar poder para dizer não ao mundo e sim à vontade dele. Seu corpo é um instrumento profético. É com ele que você ora, que você abraça, trabalha, gera filhos, ministra, dança, cuida, serve. Não aceite ser usada, seja consagrada. E essa santificação no corpo, em todas as áreas da nossa vida, na forma como a gente se expõe, como a gente se alimenta, como a gente se hidrata, como a gente se exercita, como a gente dorme, vai dizer se nós estamos cuidando daquilo que pertence a Deus. Nós precisamos entender, não mais vivemos nós, mas Cristo vive em nós. E a vida que nós vivemos para o Senhor. Vivemos para a glória dele. Eu quero orar por você nessa manhã. Se você tem vivido uma vida onde você vê que você não está respeitando o templo do Espírito, você não está respeitando aquilo que o Senhor tem entregue nas suas mãos. Seu corpo não é apenas uma estrutura biológica, é um santuário vivo, um espaço onde Deus deseja habitar com glória e com propósito. Na cultura atual, nós somos ensinadas a exibir o nosso corpo, a consumir por prazer, ou seja, a gente acaba, e eu não estou dizendo nem de shape, nem de buscar um corpo perfeito, eu estou dizendo de cuidar daquilo que Deus deu. A gente acaba consumindo desenfreadamente só por prazer. Mas a palavra nos chama a uma visão muito mais elevada, a santificar o corpo como o templo do Espírito Santo. Consagrar o corpo é viver sem culpa, sem vergonha e sem repressão. Deus não quer que você viva com culpa, de comer e depois se sentir culpado, de se expor e depois se sentir envergonhado. Significa viver com consciência espiritual e honra. Significa dizer: Senhor, o que vejo, o que como, o que toco, como me visto, tudo é para a glória do teu nome. Aí eu quero trazer algumas reflexões para nós nessa manhã. Você tem tratado o seu corpo como morada de Deus? Esse devocional, gente, ele está no nosso canal aqui no Instagram. Então, se você me segue, aproveita para participar desse canal, é gratuito. Eu coloco conteúdo exclusivo lá dentro. E você que está chegando aí, é muito bem-vindo para participar conosco lá. Então, aproveita e já nos acompanha no nosso canal. Então, o Senhor está falando conosco. Você tem tratado o seu corpo como morada de Deus? Como estão seus hábitos físicos? Seu cuidado com o corpo? Há algo que precisa ser purificado e rendido ao Senhor na sua vida? Então, esse é o seu desafio de hoje. De você fazer essa reflexão. Como estão os meus hábitos? Há algo que eu preciso purificar para Deus? Há algo que eu preciso colocar na cruz de Cristo e dizer: Senhor, me ajuda. De repente uma compulsão alimentar, de repente hábitos que você vê que realmente, Lídia, eu não tenho tido hábitos que vão trazer uma vida saudável para mim. Eu tenho tido hábitos que não estão considerando que o meu corpo é um templo do Espírito. Eu quero que você leia 1 Coríntios 6 e Romanos 12, 1. Esse é o seu desafio prático essa semana. E se você crê, unja o seu corpo, a sua testa, com óleo, declarando: esse corpo é templo do Espírito Santo, é purificado, é santo. Então se consagre. Escolha um hábito para você santificar hoje. Ou vai ser a sua alimentação, ou vai ser a sua roupa, ou serão palavras, ou serão descanso. Então a gente tem um desafio hoje que a gente precisa cumprir, tá bom? Eu quero orar por você para nós encerrarmos o nosso devocional de hoje, para que você entenda que você é templo do Espírito Santo.
Coloca esse devocional em prática e faça esse desafio. Escolha um hábito para santificar hoje, para que você possa viver realmente aquilo que Deus tem para você. Eu vou orar por você, Pai. Hoje eu me coloco diante de Ti com reverência, com temor, entregando a Ti o meu corpo, os meus olhos, os meus lábios, a minha boca, os meus ouvidos, as minhas mãos, Senhor, o meu ventre, a minha mente, o meu coração, o meu interior, o meu ser. Eu entrego totalmente a Ti, completamente a Ti. Quebre em mim toda a cultura de impureza, toda a raiz de sensualidade, toda a escravidão emocional. Eu renuncio a hábitos que desonram o Teu templo, Senhor. Compulsões alimentares, compras desenfreadas, hábitos, Senhor, de preguiça, falta de cuidado com o corpo, a falta de exercício físico, a má alimentação, a falta de cuidado, Senhor. Muitas vezes não dormimos a necessidade que temos e vamos utilizando o nosso corpo numa forma tão escassa, tão errada, e não glorificamos o Teu nome, Senhor. Nós pedimos a Ti, Senhor, nós renunciamos todos esses hábitos que têm prejudicado e desonrado o Teu templo. Me veste, Senhor, com vestes de santidade. Que meu corpo não seja usado, mas consagrado. Que minhas ações glorifiquem o Teu nome. E hoje eu declaro, sou o templo do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meu povo, eu vou deixar salvo no nosso canal no YouTube esse nosso devocional. Curte esse devocional, segue o canal Lídia Sena, compartilha, deixa nos comentários aquilo que Deus falou com você, porque assim você ajuda a palavra de Deus chegar em tantas outras pessoas. Eu creio que o que Deus vai fazer conosco vai ser algo extraordinário. Segunda-feira nós estamos aqui novamente, às 7h57, horário de Brasília. E você é nosso convidado especial. Deus abençoe muito vocês. Fiquem com Deus. E até semana que vem. Tchau, tchau.